Povo meu, vamos falar de Campeonato Paulista, porque foram decididas as semifinais do Campeonato Paulista essa semana. Vamos falar também da artilharia do Paulista, que tem dois artilheiros vindo de Novo Horizonte, né, para serem os protagonistas do futebol paulista, como artilheiros, né, e fazer com que o Novo Horizontino seja mesmo esse clube que chegue para jogar bem o Campeonato Paulista. E vamos falar um pouquinho de Santos, que está eliminado da competição, e falar um pouco de Gabriel Barbosa, dar uma pincelada, uma comparação com o Neymar, ok? Primeiramente, os artilheiros do Campeonato Paulista são o Robson, atacante, com 7 gols, ele é o artilheiro principal, e o vice é o Rômulo, meia, com 5 gols. Robson com 7 gols, artilheiro, atacante do Novo Horizontino, e o Rômulo com 5 gols é o vice-artilheiro, meia também do Novo Horizontino, ou seja, o Novo Horizontino, que não é o Mirassol do Guanás, ele é o que está se destacando entre os pequenos, né? Não é o Bragantino, não é o Grêmio Barueri, não é o Mirassol do Guanás. Estamos falando de Novo Horizontino, de Robson e de Rômulo. Robson com 7 gols e Rômulo com 5. O atacante, Robson com 7 gols, artilheiro do Paulistão do Novo Horizontino, e o meia do Novo Horizontino, o Rômulo, com 5 gols, é o vice-artilheiro da competição. O Novo Horizontino encara o Corinthians às 8h30, creio eu, em Novo Horizonte. Não deu para mim escrever, saber falar o nome do estádio da partida, mas às 8h30, sábado, pelo Paulistão, se eu não me engano, é Paulistão Casas Bahia, né? E o Novo Horizontino encara o Corinthians do Dorival Júnior, do Depay, do Hugo Souza, do Yuri Alberto, fica ainda do Thales Magno, não está por lá ainda, do Garro. Corinthians está chegando a hora da Libertadores, hein? Lembra-se que para clubes paulistas, a Libertadores é quase um ápice espiritual de uma religião. É para todos, mas o futebol paulista, a imprensa paulista, todos ficam excitados com a Libertadores, e o Corinthians é um dos que mais ficam angustiados por ganhar. O Corinthians já vai para 14 anos sem ganhar uma Libertadores, desde 2012 com o Tite. Vamos ver se com o Dorival Júnior o feijão com arroz ajuda o Corinthians, né? Quem também quer ganhar uma Libertadores, de novo, né, é o Palmeiras, que encara o São Paulo, domingo, às 8h30, na Arena de Barueri. Hoje o Palmeiras ainda tem um jogo pela Arena de Barueri. Eu já não sei porque o que acontece com a Allianz Parque, é tanto show. É bom, mas saber dosar, né? Campeonato Brasileiro, principalmente, muito importante, Libertadores, Copa do Brasil, até mesmo a própria Copa Sul-Americana, tem que saber dosar. E hoje é um clássico. Hoje não, né? No caso, no domingo, o Palmeiras tem um clássico contra o São Paulo na Arena Barueri, estádio do Barueri, Grêmio Barueri, às 8h30 da noite, também pelo Paulistão Casas Bahia. Então, Novo Horizontino e Corinthians às 8h30 em Novo Horizonte no sábado. No domingo, na Arena Barueri, Palmeiras e São Paulo. Só destacar que hoje, para um jogador do Palmeiras, é um jogo especial. Hoje tem Palmeiras e Fluminense. Os dois, se eu não me engano, são líderes com 7 pontos nas cabeças do Brasileirão Betano. E o John Arias vai encontrar o Fluminense, né, também na Arena Barueri, mas o torcedor do Fluminense, que foi em minoria,
está reclamando porque que o Arias não voltou, e foi somente uma coisa. A proposta do Palmeiras pro Wolverhampton foi maior do que a proposta do Fluminense, e o Wolverhampton decidiu, falou assim, não, você não vai fazer o que você quer, a gente precisa de dinheiro, e o Wolverhampton decidiu ir decidiu que o Arias fosse para o Palmeiras, e aí se concretizou a venda. Veja, tem muita polêmica, torcedor do Fluminense chamando o Arias de traidor. Hoje, provavelmente, se ele não comemorar gol, talvez ele dê uma acalmada na torcida do Fluminense, mas o gol é o evento principal do futebol. Eu acho que sim, ele deve comemorar sim, mas tem essa polêmica. Então, Palmeiras encara o São Paulo, o Fluminense hoje no Campeonato Brasileiro, e no domingo tem às 8h30 na Arena Barueri também, pelo Paulistão, o São Paulo. Aqui então Novo Horizontino e Corinthians, sábado em Novo Horizonte às 8h30, Palmeiras e São Paulo, domingo às 8h30 na Arena Barueri, Palmeiras que encara o Fluminense. Também tem jogos também para Corinthians, para São Paulo e para Santos, né? O Santos que encara o Vasco hoje às 7 da noite em Santos, creio eu, é em Santos, né? Na Vila Belmiro, foi eliminado desse quadrangular final do Campeonato Paulista. E vamos falar, né? Um dos terceiros artilheiros atrás do Robson, do Rômulo, jogadores do Mirassol, um dos terceiros artilheiros é o Gabriel Barbosa, o Gabigol, com 4 gols. E aí tá todo mundo muito se perguntando do Neymar, será que o Neymar vai à Copa? Já se tem informação que o Neymar não está na pré-lista para os amistosos contra a França, e tem mais um amistoso ao qual eu não vou me lembrar, é, é, nos Estados Unidos, para fazer em março. O Neymar não está, e obviamente o Gabigol ainda não está, porque também não é o Gabigol ainda do Flamengo de 2019 até 2024, com muita excelência, né? Mas deixar um pouco os pingos nos is. Se for para recuperar, eu recupero o Gabriel. O Gabriel acho que é muito importante, mais para o ambiente da seleção, ele, Bruno Henrique, o próprio Veiga, que é camisa 10 de origem, está no México. Se fosse para recuperar esses jogadores, é melhor eles do que tentar recuperar o Neymar. Para mim, o Neymar é carta fora do baralho, o Neymar quer até se aposentar esse ano. Ele foi para mim um grande jogador, um jogador que me deu muito orgulho até 2016, com o Ouro Olímpico. Depois aquela situação com o Cavani, de pênalti, não foi muito legal, acabou rolando a expulsão do Cavani. E, né, diferente do Romário e do Edmundo, que o Edmundo perdeu um pênalti no Mundial contra o Corinthians, eu acho que aquela situação, o Cavani, ídolo, que viveu na sombra do Ibrahimovic, ia ser o centroavante com a saída do Ibra, virou, e aconteceu aquilo tudo com o Daniel Alves ali chegando naquela época, naquela temporada de 16, 17, 18. Então, ficou muito ruim para o Neymar. A partir daí, tem a Copa do Mundo do Caicai, do Cabelo, dele prender muita bola. Tem um lance que ele bate um pênalti, faz o gol. O Gabriel Jesus precisava fazer um gol e acabou. Acho que o Gabriel Jesus só fez um gol naquela Copa do Mundo de 18 na Rússia. O Neymar tira a bola dele. Tem 2022 que ele também não vai rendendo muito bem e vai minando. Não é questão política, não é só questão física, não é só questão técnica, não é só questão psicológica, ou se ele vai para balada ou não. Se ele fosse igual Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, fosse para balada e resolvesse, mas ele resolve muito pouco. E aí eu acho que o Gabriel Barbosa acho que poderia resolver muito mais, até porque precisamos de um centroavante na seleção. Conversando com meu pai, eu acho que está acontecendo algumas coisas aí, e o Gabriel passou por isso no Flamengo. O Pedro está ficando no banco, porque o Felipe Luiz entende coisas, tem jogos que tem que pôr o Pedro no banco. Se eu não tiver o Pedro, se eu não tiver um Gabriel, se eu jogar no 4-2-4,
com o Estevão, com o Vini Júnior, com o Rafinha, com o Rodrigo, o Gabriel Martinelli, e 2 volantes, sem nenhum meia, sem nenhum bom centroavante para jogar, ótimo, com todo respeito ao João Pedro, eu acho que a seleção passa muita vergonha na Copa do Mundo, né? Não vou chamar toda hora de seleção 200 para não humilhar ninguém. E meu canal é pequeno, eu quero que todo mundo se sinta à vontade aqui. Mas com certeza o Gabriel está fazendo falta nessa seleção. Esperamos, sabe, até maio ele jogue bem pra caramba o brasileiro, a Copa do Brasil, e consiga ir para a seleção. Ou então depois de 2026, 2030, ter ele, ter o Pedro, dependendo de um Veiga, um Bruno Henrique, para ajudar essa molecada aí. Se não for campeão em 2026, buscar ser em 2030. Uma vez eu vi o Luxemburgo falando que os protagonistas da Copa de 2014, mesmo com o Neymar, André Ganso, era para ser Leandro Damião na época, jogadores jovens, eram para ser Ronaldinho Gaúcho, Robinho, Kaká, Adriano, Luiz Fabiano, próprio Elano. Hoje eu acho que falta essa referência para essa molecada e seriam jogadores que até se destacaram muito bem no futebol brasileiro. Mas é isso, eu preferiria o Gabriel Barbosa se recuperando do que tentar torcer para o Neymar. Infelizmente, via Campeonato Paulista já não dava para se recuperar, mesmo ganhando o título. Sendo eliminado na semifinal, todo mundo fica com o pé atrás. Mas o Santos tem bons valores, tem o Ilharão, tá com o Roleiser lá, Barreal, jogadores ao qual não conheço muito. O Gabriel Brazão é muito bom goleiro, elogiado por várias pessoas. Então, talvez o Vojvoda ainda acerte esse time aí, que também joga no 4-2-4, mas que precisa de um meia, né? Se o Eduardo, do Cruzeiro, não tivesse ido para o Mirassol, talvez ido para o Santos, talvez o Soum, Jean-Pierre, um PP vindo do Benfica, talvez o Santos que teria um time mais bacana para se jogar. Então, torcer para o Santos melhorar. Quem está melhor mesmo quem estão melhores mesmo é o Novo Horizontino, melhor até do que o próprio Red Bull Bragantino e Mirassol na semifinal contra o Corinthians no sábado às 8h30, e o Palmeiras às 8h30 também, domingo, na Arena Barueri. Palmeiras que, repito, tem um encontro entre Águias e Fluminense hoje na Arena Barueri pelo Brasileirão Betano, ao qual Palmeiras e Fluminense medem forças pela liderança do Brasileirão. Valeu, Paulistada! Paulistada, beijão para vocês. Estou tentando fazer vídeo de todos os estados, todos os clubes, não dá, sou do Rio de Janeiro. Trabalho de corretor de imóveis, mas por favor, me sigam, curtam, compartilhem e deem uma força aqui para mim. Tá fazendo ótimos conteúdos para vocês, falando do seu clube, por clube, assim como o Rica Perrone faz, como o Nicola faz. Eu estou tentando buscar abraçar todo mundo. O vídeo ficou um pouco longo, mas acho que as informações e as opiniões foram passadas. Valeu, galera? Se inscreve no canal, né? Veja os conteúdos da RCW TV de Juiz de Fora, no qual eu publico vídeos, textos e vídeos no Instagram, compartilhando em colaboração com eles. Portal Rio, eu busco fazer a mesma coisa. Falta o Portal Rio daqui do Rio de Janeiro, de Jacarepaguá, começar lá a aceitar a colaboração. Tem textos também, tem meu Instagram, tem tudo aí, e o link agora está com HTTP. Então, só clicar no link que vocês vão para as minhas páginas e para o Facebook também. Valeu, galera? Fui!